Boa noite, meu amado Brasil. Flávio Bolsonaro aqui. Muito bem-vindo a mais essa live. Estamos aqui no YouTube e também no Facebook e no X. Gente, começou o jogo. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre isso. E agora é hora de todo mundo sair da arquibancada, entrar em campo e jogar junto comigo. Porque eu sei que eu estou mais do que preparado para ser presidente do Brasil, mas eu preciso de vocês. Não vai ser uma caminhada fácil, é um tiro curto. Faltam só 42 dias para a gente mudar a história desse Brasil de uma vez por todas, né, se Deus quiser, para devolver a esperança para o povo brasileiro, devolver as ruas, para que você possa voltar a andar em paz e não os bandidos livres, leves e soltos como eles estão hoje. Né? Hoje o bandido domina a rua, domina até o governo, os bandidos estão fazendo o que querem, mas o Brasil tem jeito. Não vamos baixar a cabeça, não. Vamos para dentro, junto comigo, que a gente vai mudar. Eu quero começar falando sobre essa revista, essa matéria da Veja desse final de semana. Enfim, mostrando qual é a realidade, as entranhas de como é que o próprio filho do presidente da República, o Lulinha, ele agia por intermédio da lobista do Careca da INSS, que é a Roberta, junto ao Marcola, né? O Lula tem o seu Marcola também, que é o cara que tem a chave do gabinete dele. Então, o escândalo do roubo dos aposentados do INSS chegou dentro do gabinete do Lula, dentro do gabinete do presidente da República. E eu sugiro fortemente que vocês leiam essa matéria da revista Veja dessa semana. São trechos das conversas entre o Lulinha, a lobista do Careca da INSS, o Marcola, tem um outro personagem, é Berger, se não me engano o nome dele, mas são trechos dessas conversas que eles mostram como é que eles faziam, como é que funcionava esse esquema de abrir portas de ministérios, como é que o Lulinha entrava no circuito quando tinha que resolver alguma parada, era ele que chegava lá e resolvia, né? Ele era acionado para resolver. E eu vou ler só um trecho dessas conversas aqui. Ele fala assim, bem no finalzinho da matéria, aqui, numa das mensagens reproduzidas no inquérito, ela, a Roberta, que é a lobista do Careca da INSS, ela profetizou, abre aspas, ou a gente vai ficar milionário, eles, né, vão ficar milionários, a Roberta e o Lulinha, ou eles vão se ferrar grande. E aí a matéria termina falando, a primeira hipótese parece ser temporariamente fora de cogitação, a primeira hipótese é que eles ficariam milionários com esses esquemas dele. Então essa hipótese estaria descartada. O mais provável é a segunda hipótese, que eles vão se ferrar de verde e amarelo. Essa é a reportagem da revista Veja dessa semana. E leiam os diálogos, tirem suas próprias conclusões e pensem se vocês querem de verdade que esse grupo, não vou usar a palavra muito adjetivada não, porque eu estou sendo orientado aqui a não usar palavras muito pesadas, mas como é que esse pessoal trata o dinheiro público? Como é que esse pessoal escolhe quem vai comandar o Ministério da Saúde, por exemplo? Não é pensando na sua saúde, não é pensando em garantir que tenha mais de uma ou duas equipes, né, para te atenderem lá numa UBS quando você precisar levar seu filho de madrugada com ardendo em febre. Não estão nem aí para isso. Estão aí negociando, nesse caso aqui que as mensagens mostram, fazer com que o SUS fizesse uma compra bilionária de produtos feitos à base de canabidiol, né? O extrato da maconha. É isso que uma das coisas que eles estavam negociando, que eles apostavam que poderiam ficar muito ricos. Então leiam essa matéria da revista Veja. Eu queria chamar aqui agora a minha amiga, braço direito, braço esquerdo, pé direito, pé esquerdo, Dani Marques. Por favor, Dani, vem cá. Senta aqui do meu lado. Só te vejo aqui agora, né? Dani, senta aí comigo. Bora. Dani, o meu pai tinha o Paulo Guedes, o PG, que ele chamava de Posto Piranga. Não quero muito de economia, não. Chama aí o PG, que fala com o meu Posto Piranga. Foi assim que a imprensa qualificou ele, né? De uma forma carinhosa, meu pai sempre chamava, porque sempre é realmente referência na parte econômica. E eu tô aqui com a Dani, que vai ser, vou começar a chamar de Dani A. Dani, de minha inteligência aumentada. Prefere Posto Ipiranga? Não, Dani A. Ipiranga. Dani Seu A. pai é insubstituível e o PG também é insubstituível. Dani A eu gosto. Então tá, vamos combinar. Tô com a minha Dani A aqui. Sabe o que seu pai falava pra mim? Ah. Tudo que chegava pra ele falava,
Manda pra Dani que a Dani resolve. E eu sei algumas mensagens que ele te mandava, porque ele ficava acompanhando a dor, né, de você que está do outro lado nos assistindo, que é a vida real. A gente vai falar muito nessa campanha, né, Dani, da vida real, que a gente quer melhorar e ajudar de verdade as pessoas. Então ele mandava para você algumas pessoas que estavam passando por situações muito difíceis, dramáticas até, e a gente, como governo, tinha a obrigação de dar uma solução. Mas, gente, antes de começar a falar do assunto, eu quero explicar para vocês isso aqui, ó. É a bandeira da Moca. É um local aqui em São Paulo, que eu estive lá hoje, junto com o prefeito Ricardo Nunes, que está de corpo e alma aí também nos ajudando a resgatar o nosso Brasil, junto com o Derrite, junto com o André do Prado, e mais tarde encontramos com o Tarcísio e vários candidatos do nosso deputado federal e estadual. Até um futebolzinho eu joguei lá hoje. Fez gol não? Não vi. Eu fiz gol, mas a gente jogou de calça jeans, de blusa social, uma brincadeira com a molecada que estava lá. Agora a molecada corria pra caramba. Ainda bem que não foi a camisa do Vasco. Não foi. Não tinha perigo enfim, eu não vou me auto-zoar aqui, não, vou ficar quieto. Mas a molecadinha corria pra caramba, aí que você vê que a idade chegou, cara. Tá pesando já, o joelho já sente, a lombar começa a travar. Mas aí me deram aqui com muito carinho, eu tô aqui fazendo essa live com a bandeira da Moca, como eu prometi ao pessoal que me deu fez essa homenagem aqui. E também me deram isso aqui, Dani. Eu não sei se você sabe o que é isso. Por exemplo, você é muito nova, não é da sua época. Ó. Conhece isso aqui? Não sabe o que é isso? Carrinho de rolimã. Eu sou mais velha que você, não pareço, obviamente, né? Rapaz, caiu aqui o meu microfone, vamos lá. Isso daqui, galera, é um carrinho de rolimã. Pra quem não conhece, eu andava muito lá na Vila Militar, que era um dos poucos locais que tinha asfalto lá na minha época. Uma ladeirona assim, ó. Cansei de ralar a mão, chegava com o joelho tudo arrebentado em casa, cotovelo arrebentado. Então, traz muitas boas lembranças aqui. Obrigado, pessoal, que me deram aqui de presente. E eu acho que tem um perfil também na rede social e no Instagram, que é Brincar com K. Então já estamos lá acompanhando. Como suas filhas estão grandes, Pois eu vou levar para o Pedro Henrique, né? Não, mas deixa eu tentar fazer um teste, ver se minhas filhas se adaptam, porque para tirar a criançada do celular hoje, tem que oferecer um veículo como esse aqui, né? Uma baita aerodinâmica, ar-condicionado, tração nas 4 rodas. Eu acho que elas vão gostar de andar de carrinho de rolimã. Eu acho que não, mas... Vou tentar. E se eu consigo dar... Não, você manda para mim, que o Pedro vai adorar. Que negócio eu não tô achando. Então vai. Vamos assim mesmo. Não, mas... tá. Deixa eu botar aqui, vou tocar o microfone rapidinho, quem sabe faz ao vivo. Pronto. Tá aqui. O Dani, além dessas denúncias da revista Veja esse final de semana, outra coisa que impactou muito a gente nesses últimos dias foi o fechamento de centenas de lojas da Casa Bahia. Eu tive, inclusive, lá em Brasília, fui para frente de uma loja das Casas Bahia, estava até o pessoal que trabalhava, né, nas Casas Bahia, limpando o que tinha no estoque ainda, você via a tristeza das pessoas que estavam lá. E a Casa Bahia sempre foi um símbolo, né, daquelas pessoas da classe média, até classe mais baixa, que conseguiam comprar uma mesa, né, um preço mais módico, um sofá, uma geladeira, um fogão, conseguia parcelar no cartão, no boleto, né? Nos carnês que a gente chamava, porque tinha juros mais baratos, tinha relação de confiança ali ainda muito do cliente com o consumidor, do cliente com da loja com o cliente. E é muito triste ver um império desse, um comércio tão grande, tão significativo, com tanta capilaridade em todo o Brasil, fechando as portas porque também não está aguentando mais sobreviver nesse ambiente hostil que o Brasil tem hoje aos empreendedores. São mais de 9,1 milhões de CNPJs que estão negativados, nome sujo, devendo mais de 9,1 milhões de empresas que estão aí devendo, estão inadimplentes. Dessas, mais de entre 8 e 8,5 micro e pequenas empresas, né? Casas Bahia são os grandes, o Pão de Açúcar também está em recuperação, Marabras entrou em recuperação essa semana, mas pequenininhos são 8 milhões de CNPJs inadimplentes. Então, assim, é muito triste ver a situação que o Brasil chegou. E eu também estive conversando com um comerciante lá em Taguatinga, em Brasília, e ele falou que ele tinha esse comércio há 40 anos. O filho dele tinha feito faculdade de administração e trabalhava lá com o pai. E ele falou assim: Flávio, pelo amor de Deus, você precisa ganhar essa eleição para salvar a gente. Porque em 60 dias, a gente vai saber o resultado da eleição. Se você não ganhar, eu vou ter que fechar as portas do meu comércio.
o meu sonho vai se encerrar aqui. Ele falava isso com os olhos cheios de lágrima do lado do filho, que estava ali também. Claramente, uma pessoa que está mais para ajudar o pai nesse momento difícil do que qualquer outra coisa. Ele reclamava muito: gente, não tem mais gente circulando aqui. As pessoas não têm mais dinheiro para vir comprar o básico. Ele vendia pão, salgadinho, sabe? Essas coisas aí de alimentação também. E foi muito triste acompanhar aquela cena. E eu queria que você explicasse para o nosso público, Dani, porque quando o governo se endivida, então um governo que gasta demais, ele aumenta os impostos para arrecadar mais, né? Vai gastando, aumenta impostos para arrecadar mais. E chega e arrecada mais, o Brasil tem recorde de arrecadação. E o governo continua gastando ainda mais, ele se supera a cada ano. E qual a consequência disso? Taxa de juros lá em cima, a inflação voltou com toda a força, e essa taxa de juros aqui também é usada como parâmetro para corrigir a dívida de quem está assistindo a gente. Então, quando o governo se endivida, o gráfico é igual, eu fico impressionado. A curva é a mesma, o governo se endivida e as famílias se endividam igualzinho. E as empresas? O juro da Casa Bahia tinha 17 bilhões de reais de dívida. Eu posso falar que cascata para todo mundo. Quem endividou o povo brasileiro foi o governo? Com certeza. Hoje, a maior carga tributária do mundo e o maior juro real do mundo, mais do que a Rússia. Por quê? Muito simples. O Brasil tem aqui o Lula que parece que faz mais mal do que uma guerra. Exato. E muito simples. O pecado original é a gastança. E a gastança sem prioridade, má gestão dos ativos da União, estrutura inchada de ministério. O Brasil tem mais ministério que a Venezuela. Só de contratos terceirizados na esplanada, mais de 40 bilhões de reais. E isso tudo, juros mais impostos, está no preço da comida, está no preço da geladeira, está na prestação de todas as famílias que estão devendo. E eu adorei, tenho falado, quando você disse que o Lula é o caloteiro da esperança e do futuro. Lula é o caloteiro da esperança. E eu tenho dito que se a gente levar uma dúzia, toda dona, mais da metade dos lares são chefiados por mulheres, e a mulher é a gestora do orçamento da casa. Se a gente levar uma dúzia de dona de casa para Brasília, vão escolher prioridades melhor do que esse governo tem escolhido. Eu gravei um vídeo com meu filho Pedro, de 11 anos, você conhece, falei: filho, se você tivesse que cortar orçamento da educação e da saúde, aquele corte de 105 bilhões, ou viagens e férias de 60 dias, o que você cortaria? Ele respondeu: viagem, mamãe, quem não tem educação não viaja. Então, se a gente levar uma dúzia de dona de casa e mostrar o que está acontecendo, o fim de super salário está no seu plano de governo, colocar as contas no lugar está no seu plano de governo, enxugar essa estrutura nababesca de ministérios, com avião, com carro, com assessorista no elevador, está no plano. Isso tudo vai fazer com que o Brasil volte a ter credibilidade. Estamos indo para o agiota. O Lula está emitindo um cartão de crédito para pagar outro. De forma simples, é isso. Prometeu geladeira e fogão e está entregando dívida para todo mundo e arrastando essas famílias. Então, todos os economistas têm alertado nos jornais que estamos indo para uma recessão severa se não houver uma mudança de política econômica. Essa semana o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que esse modelo de expansão de crédito que o PT usa está esgotado. Palavras dele, não minhas. Depois a gente posta aqui a matéria. Então, assim... Agora foi difícil o Lula arrumar culpado do governo Bolsonaro, né, para ele, né, enfim, justificar o seu fracasso, né? O próprio indicado por ele está falando que a política econômica do governo está errada. E aí eu acho que para trazer um pouco de... Eu até também ouvi muitas histórias e tenho, como você, me doado e rodado muito. Eu postei a história do seu Edson, que era um vendedor da Casa Bahia, tinha mais de 20 anos. E o que vai ser a vida do seu Edson? Nossa solidariedade ao seu Edson ainda, Dani. Exato. São 3 mil seu Edsons, né? Quando a gente fala do número... Só nas Casas de Bahia, 3 mil demitidos. 3 mil demitidos. Então, o seu Edson agora vai no INSS buscar um auxílio-desemprego, né? Que é o primeiro passo. Vai ficar na fila, que tem mais de 1.800.000 pessoas na fila da burocracia, fora o roubo dos aposentados do INSS. Quando a gente fala que vai dar o futuro na palma da mão, e a plataforma do nosso sonho, o que vai ser o dia do seu Edson depois de pegar esse auxílio, sem ficar na fila, de forma automática, com internet no celular para buscar? Ele vai ter uma oferta de curso de capacitação, ele vai poder ter um microcrédito para abrir o negócio dele. Ele vai saber se tem alguma loja
alguma oportunidade de emprego perto da área onde ele mora, né? Que a gente também vai oferecer isso nesse... Exato. nessa Então a plataforma. gente dá uma perspectiva logo no dia seguinte para que as pessoas não fiquem desocupadas, para que uma mãe tenha dignidade para crescer, voar, prosperar. E é isso que a gente sonha e quer. Então hoje não. Hoje, o seu Edson, além de ter perdido o seu emprego, as pessoas não estão conseguindo pagar as prestações, por isso que a Casas Bahia quebrou. E ainda por cima, ele vai ficar na fila do INSS para receber o auxílio-desemprego. Então, a gente precisa sair desse modelo analógico, caro e que não funciona. Eu tenho conversado com muitas mulheres, Flávio, e a mulher ela se conecta mais, né, na emoção, né, no fato do Lula vender esperança, de construir dignidade, disso, daquilo. Então, ele vendeu essa esperança, ela se conectou, mas felizmente a mulher ela tá vendo que essa promessa ela virou morte de mulheres. Esse semestre o maior número de assassinatos de mulheres, ela virou dívida. Já foram 6 mil mulheres mortas só no governo Lula, isso? Exatamente. É recorde também. É recorde. Então a promessa de crescer, de ter a casa própria virou dívida. E não entregou, então não adianta fazer jingle mais. As mulheres estão vendo que a realidade não mudou, elas estão decepcionadas e elas estão vendo que a gente tem uma proposta concreta e real para que elas tenham liberdade, como seu pai dizia, de ser dona do seu negócio, dona do seu nariz, que tenha uma vaga de creche para ir trabalhar e que tenha um futuro melhor, voltem a sonhar com um futuro melhor para as famílias. Então eu tenho repetido nas minhas conversas, tenho gravado muitos programas de rádio de que a realidade se impõe, né? E isso não é a nossa opinião, são os números que estão mostrando. E por isso o Lula é o caloteiro da esperança e do futuro de nós mulheres. Esse aqui é o dado só da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, né? Quase metade dos adultos do Brasil está com nome sujo. 44,8% dos adultos estão com nome sujo. São quase 60 milhões de pessoas com nome sujo. Quer dizer, é a fórmula perfeita para a hecatombe, né? Para o desastre total, né? Para o PT, para a perda total. Porque se, por um lado, as pessoas estão sem dinheiro para consumir, estão tendo que ralar muito para o básico, né? Para pagar a conta e ter o que comer dentro de casa. Do outro lado, o governo sufoca quem quer empreender com essa taxa de juros altíssima. É proibitivo alguém se endividar para ampliar um negócio ou para abrir um próprio negócio. Então, quer dizer, é uma situação em que as pessoas vão ter cada vez menos oportunidade de trabalhar, ter um emprego formal, não são incentivadas a abrir a própria empresa, diferente, porque nós vamos incentivar, inclusive os jovens, o programa, né, Minha Primeira Empresa, que a gente vai lançar. E tá assim... Tá pronto, Minha Primeira Empresa, viu? Você tá me devendo algumas atualizações aí. Minha Primeira Empresa, eu quero saber como é que vai ser o negócio lá da nossa desoneração da folha de pagamento de forma progressiva, né? Vai reduzindo os impostos em cima do dinheiro, do que é descontado de tributo do salário do trabalhador, porque o salário tem que ficar com o trabalhador, não tem que ficar com o governo. E vai ser uma situação como essa, e as pessoas se perguntam como é que vão resolver, gente. Não é fácil, não é simples, mas é só fazer o básico, né? É voltar a fazer o básico, as despesas caberem dentro das receitas. É um governo, não é um governo gastador, a taxa de juros começa a cair, você começa a incentivar as pessoas a se qualificarem cada vez mais. Então, os empregos que vão começar a surgir, as pessoas vão estar preparadas ali e qualificadas para assumirem essas vagas, que vão pagar um pouquinho melhor. O nosso governo vai oferecer plataformas das pessoas caminharem e conseguirem abrir a própria empresa. Como é que simplificadamente? Simplificadamente, como toda dona de casa, o governo, só no mês de junho, arrecadou imposto, gastou, teve um buraco de 50 bi. Então, para cobrir esse buraco, se endivida a inflação mais 8,5%, que é o juro real mais caro do mundo. Essa aí, quando uma família brasileira, dessas milhares que você falou, está devendo R$1.000, um pedaço disso é o principal, que ela pegou emprestado lá atrás, 700, e um pedaço é juro. Então, o juro do governo está no balanço da empresa e na prestação. Quando a gente coloca as contas no lugar, porque vamos cortar avião, vamos cortar viagem, vamos enxugar a estrutura de ministério, cargo comissionado, que o seu pai cortou quase 20 mil logo no início. O PT recriou 22.500 porque paga dízimo para o PT no estatuto.
Então a gente sustenta os companheiros todos, enquanto estamos todos endividados, os brasileiros. Então quando ele vai pagar, a hora que a gente bota no lugar, quanto entra, quanto sai, e você zera esse buraco, esse juro cai, essa parcela de R$1.000 do cara, naturalmente já vai virar 900. Para onde vão os R$100? Volta para o carrinho de supermercado do cara. Então é isso que a gente vai levar. Então assim, isso é o primeiro passo, né, de um país decente, que tem as contas no lugar, e aí sim a gente entra com a Caixa como Banco da Prosperidade, fazendo um grande programa para colocar o brasileiro no azul, para ele limpar o nome dele. Da periferia. O Itaú da favela, como é que você quer chamar? Vou chamar de... vai ter no produtor rural, vamos usar o Banco do Nordeste, vamos usar o da Amazônia, mas é isso. Você que é... Eu não quero fazer propaganda do Itaú e do Bradesco de graça, por isso que eu pensei. Preparadíssimo para te ajudar. Mas a Caixa tem um super time. Quando a gente fez o Caixa para Elas, em 30 dias a gente inaugurou, capacitou 8.000 pessoas para estar orientando. Então a gente vai fazer isso. As pessoas para irem capacitar quem precisava. Né? Exato. Se prepara. Exato. Então a gente vai capacitar de novo agora para ajudar as famílias a saírem do vermelho. E para isso a gente tem que tirar o Brasil do vermelho. Dani, vamos lá. Vou só fazer aqui mais um agradecimento. Agradecer aí o pessoal do Poder 360 que está transmitindo essa live junto com a gente. O pessoal da Timeline também transmitindo essa live aqui junto com a gente. Pessoal, quem puder colaborar aí com a nossa campanha também, está no ar, na plataforma, né, de vaquinha virtual. Contribua.com.br/Flávio Presidente. De novo, contribua.com.br/Flávio Presidente. Eu quero pedir a vocês aí que se inscrevam no canal. Deixa aí o seu comentário, o que você está achando aqui. Se você gostou daqui da Dani, da forma que eu estou chamando ela de Dani IA, que ela vai ser a minha inteligência ampliada. Como meu pai tinha um posto piranga, que era o PG, eu estou aqui com a Dani IA. Podia fazer um boneco meu, que eu consigo estar em 3 lugares ao mesmo tempo, inclusive jantando com meus filhos agora, né? Minha experiência também, não sei se elas estão me assistindo, então, né? Mas a Fernanda com certeza tá, amor. Te amo, beijo. Amiga. Fernanda, se você estiver assistindo aí, escreva aqui, te amo, minha vida, nos comentários. Eu acho que a Fernanda podia trazer perguntas também. Como é que ela já fez para a gente responder aqui? Vai ler alguns superchats. Tá, gente? Então, assim, hoje aqui em São Paulo foi muito legal. Amanhã vou estar no Rio de Janeiro. Já deve estar no Instagram as nossas agendas de amanhã. Já está o card lá. Vamos estar em Duque de Caxias, vamos estar em Nova Iguaçu e São João de Meriti. Então vamos dar uma volta pela Baixada amanhã junto com o Douglas Ruas, que é o nosso candidato a governador do Rio de Janeiro. Gente, não se engane que Lula vai embora e vai com paz. Rápido, para não trazer essa desgraça, esse time horroroso para o Rio de Janeiro. Esse pessoal que está todo mundo vendo aí na revista Veja como é que eles agem, né? Então... E no sábado vai ter o lançamento oficial da candidatura do Douglas Ruas para governo do estado, a partir das 9 da manhã no Maracanãzinho, gente. Então, assim, se a gente está falando muito ainda de você entrar para o nosso time, de você sair da arquibancada e entrar em campo para jogar com a gente, não tem nenhum ambiente mais legal, especial para a gente que é do Rio de Janeiro, que começar com o pé direito no Maracanãzinho. Então, espero todos vocês lá, quem for do Rio de Janeiro, meus amigos da Tijuca, onde eu cresci. Vai ser um grande prazer reencontrá-los aí nesse grande evento, que vai ser neste sábado, dia 22 de agosto, no Maracanãzinho, a partir das 9 da manhã. E acabou lá, eu vou direto para Barretos. Vai ter a festa do peão de Barretos, que é no sábado à noite. E eu estava recebendo hoje uns vídeos, né, da época que meu pai podia ir, a última vez que ele foi, do carinho que ele sempre foi recebido. Então vai ser uma grande honra para mim. Não só estar mais uma vez em Barreto, mas também representar o presidente Bolsonaro. E o erro dele? Você vai? Você vai fazer? Isso, eu não sei, eu estou tentando. Eu vou estar em Salvador, Bahia, sábado. Você vai estar bem pra... Baianas do Acarajé, preparem um bem especial para mim. Você sabe que quando a gente fez o programa da Caixa, tinha a Drica do Acarajé. Beijo, Drica. Drica começou com uma barraquinha, Flávio, dentro da periferia, numa comunidade de Salvador. Eu conheci ela numa agência da Caixa e ela já tem 2 restaurantes. Ela soltou o primeiro barco, já sabe esses barcos japoneses? Primeiro barco de acarajé e comida baiana. E ela abriu o primeiro restaurante no programa Caixa para Elas, foi propaganda, garota propaganda, foi na minha posse com seu pai lá em Brasília. E eu vou encontrar com a Drica
e outras muitas mulheres lá Um em abraço, Salvador. Drica. Beijo, Salvador. Sábado eu tô aí. Gente, Dani, eu vou pedir então para você se despedir dos nossos telespectadores. Eu amigos, queria irmãos, anunciar o todos. próximo convidado, Ah, se você então vai, permite. contigo. Eu só quero dar um último recado que eu postei. Quando a gente fala de cortar super salário penduricalho, recomendo que o pessoal entre. O Estadão fez um simulador de penduricalhos e privilégios para você adaptar. E aí eu postei esse simulador que acho que materializa. Minha mãe é professora e eu botei lá uma professora que ganha R$ 3.200, que é o salário dela, 3 filhos, 10 anos de tempo de serviço. Se ela tivesse todos os penduricalhos e privilégios, sabe quanto seria o salário dela? 12.154. Então, tá meio desigual, né? Penduricalho é só para os donos, né? Para os donos do Brasil e do poder. Então, eu acho que é isso que vai fazer a gente botar no lugar e a isso é gente uma coisa que a alinhar. gente vai enfrentar, porque todos os poderes têm que dar sua contribuição, né? Não só o executivo, mas também o legislativo e o judiciário. Né? E eu queria chamar o próximo convidado, que é uma pessoa que eu tenho conversado muito, porque a gente realmente... o Lula, com esse discurso hipócrita todo de proteção a nós mulheres, e leis, e mais leis, e mais leis, e eu falo que uma mulher é uma força da natureza, uma mulher pare um filho, e a gente precisa, de fato, ser efetivo no enfrentamento a agressores e bandidos. Tenho conversado muito com o nosso Super Derrite sobre isso, ele contribuiu muito no plano, e é uma honra trocar de lugar e a gente vai ser muito efetivo, né? Pouco discurso e muita prática, né, Derrite? Para que a gente proteja de fato as mulheres e saia dessa pandemia de agressão, violência e assassinato de mulheres no Brasil. Vem, Derrite, boa noite, obrigada. Beijo, obrigado. Força. Fica com Deus, até mais. Beijo para todo mundo. Enquanto a gente está vindo para cá, olha aqui um superchat rapidão. Peraí. Ih, rapaz, tá pequeno aqui, ó. Kátia Santos. Flávio Bolsonaro, futuro presidente do Brasil. Direto de Pompano Beach, Flórida, USA. Obrigado aí pela mensagem. Outro superchat aqui. Flávio, melhora a gasolina para nós ano que vem. Muito etanol e só prejuízo. É o Eudas Júnior. É verdade, é uma coisa que a gente vai ter que discutir aí, essa quantidade de etanol que tem dentro da gasolina, porque hoje, Derrite, as pessoas vão comprar uma barrinha de chocolate no mercado, que era de 200 gramas, agora é 160. Vai comprar um rolo de papel higiênico, que era de 40 metros, hoje tem 36. Até a caixa de bis, né? Caixa de bis que vinha com 20, agora vem com 16. Né? Então, a dúvida de ovo passou a ter 10. A gasolina também, a parte virou etanol, cara. Nem o combustível esse governo está poupando. E, obviamente, é uma discussão que tem que ser feita, porque tem essa discussão de estragar os motores, né? Enfim, a gente pagou pela gasolina, vamos levar gasolina, né? Tem outras formas da gente incentivar esse nosso grande segmento, que é o do etanol no Brasil, e a gente vai fazer isso durante o nosso governo. Derrite, você como um cara que me ajudou aqui a escrever o programa Brasil Sem Medo, da segurança pública, é uma pauta que eu, assim como você... Desde o meu primeiro ano na vida pública, eu era deputado no Rio de Janeiro, com 21 anos de idade. Eu comecei na Assembleia sendo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia do Rio. 24 anos depois, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. E aqui é onde a gente pode mexer no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Constituição. E tudo aquilo que a gente colocou nesse nosso Brasil Sem Medo, a gente vai implementar de verdade, inspirado em práticas que já deram certo em outros lugares, fora do Brasil. Práticas que você também realizou aqui em São Paulo. E como a Dani estava aqui agora, como é que você fez aqui para você reduzir drasticamente esses crimes de assassinatos de mulheres, de agressões a mulheres em São Paulo? Como é que na prática você já fez para a gente fazer também em todo o Brasil? Bom, Flávio, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na live. Acho que esse tema da violência contra a mulher, a gente precisa tratar ele com toda a responsabilidade que o tema exige, né? Muitos governantes têm o costume de dizer, não, isso é um crime que acontece no ambiente familiar, dando aquela famosa sabonetada, né? E se eximindo da responsabilidade. Não é o nosso caso. Aqui em São Paulo, a primeira coisa que nós fizemos, junto com o governador Tarcísio, foi ter um diagnóstico real do que realmente era homicídio, ou seja, mortes violentas, por morte violenta, o que era feminicídio.
Então, primeira coisa, um diagnóstico real. Muitos feminicídios não eram sequer registrados anteriormente. Não tinha um registro fraco. Porque as mulheres têm, né? Até hoje muitas têm medo de registrar. Né? E além disso, quando registrava como homicídio, não como feminicídio. Então a primeira coisa foi fazer um compliance interno dentro da secretaria para de fato ter um diagnóstico real, senão você não consegue aplicar as políticas públicas com base nas evidências. Mas o que me deixava indignado, e é mais ou menos a mesma indignação da região da Cracolândia, se você quiser a gente comenta um pouquinho como a gente conseguiu resolver também, esse que era talvez o maior problema público de segurança do país. Mas com as mulheres me deixava indignado, que às vezes uma única mulher, uma vítima, tinha 10, 11, 15 medidas protetivas e mesmo assim o covarde conseguia chegar perto dela e cometer o assassinato, o feminicídio. Então nós usamos a tecnologia. Para quê? Para monitorar o agressor de violência contra a mulher com tornozeleira eletrônica. Foi o primeiro estado da federação a fazer o uso da tornozeleira eletrônica, monitorando por georreferenciamento o agressor de violência contra a mulher, quando ele saía na audiência de custódia. O endereço fixo da residência da mulher é um ponto, a tornozeleira o outro, e a central de operações da Polícia Militar fica monitorando. Quando ele descumpre, toca um alarme na central de operações, o copom da Polícia Militar, e a viatura é despachada. Então, a gente passou a monitorar os 383 agressores de violência contra a mulher, e a evolução foi o aplicativo SP Mulher Segura, porque antigamente existia o tal do botão do pânico, mas tudo isso depende de ação humana. O aplicativo SP Mulher Segura, não sei se dá para pegar aqui na tela, é um aplicativo que mais de 80 mil mulheres já baixaram. Esse aplicativo. Esse aplicativo a mulher baixa, ela ativa a localização. Então tem 3 pontos que são monitorados em tempo real. O endereço da mulher, a residência fixa, o celular dela que está com ela e a tornozeleira eletrônica do covarde. Quando o indivíduo descumpre aquela medida, aquela determinação judicial de 500 metros, 1 quilômetro, o alarme dispara por inteligência artificial, sem necessidade de ação humana. Zero touch, Exato. Aí nós medimos isso de setembro de 23 até agosto de 25. 383 monitorados, dos quais 171 descumpriram a medida protetiva, e aí veio o resultado. Eu sei com detalhes, porque é o tema da minha pesquisa de mestrado em gestão e políticas públicas. Dos 171 que descumpriram, nenhum conseguiu chegar perto da mulher. Ou seja, 100% de eficácia. Então, usar a tecnologia para proteger as mulheres. Agora, como em tudo na segurança pública, isso é uma maneira de você evitar que o covarde apareça. Agora, o que precisa fazer, Flávio, e você sabe disso, nosso presidente, é endurecer as penas para todos os crimes, para todos os crimes. Eu fiquei muito feliz quando você defendeu isso no nosso plano de segurança do Brasil Sem Medo. A pena do assaltante, do ladrão de celular, vai ser quadruplicada. E o mais importante do que quadruplicar a pena é manter ele preso. É isso. Porque são coisas distintas. É aquela famosa porta giratória do sistema prisional. Foi condenado a 10, 12 anos de prisão. Isso a gente já mexeu lá no projeto de lei, né, que agora é lei antifacção, que você foi o relator, que a gente aprimorou no Senado também. A gente botou mais um critério lá para o juiz, na hora de decidir se dá liberdade provisória para quem foi preso em flagrante, ou se mantém ele preso. Qual foi o critério lá que a gente colocou? A gente colocou que crimes hediondos equiparados e aqueles previstos na lei antifacção, a conversão para prisão preventiva, o texto ali da lei já é básico, não precisa ficar se justificando, buscando fazer a remissão lá no Código de Processo Penal. Praticou o crime previsto nessa legislação ou crimes hediondos, já é passível de converter em prisão preventiva. Não fica preso. Fica preso. Por quê? Presidente Flávio, em média, 54% dos presos em flagrante no Brasil pelas forças policiais são liberados em audiência de custódia. É um absurdo isso. Em alguns estados, como o estado do Rio de Janeiro, que talvez seja o maior desafio de segurança pública no Brasil, 60% dos presos pelas competentes Polícia Civil e Militar do estado do Rio de Janeiro são liberados em audiência de custódia, que foi criada na época... Uma resolução do CNJ. Né? Mais um abuso de poder, um avanço... Legislando sobre isso. E lá no Rio, só para você ter ideia, no Rio nós temos 40 mil presos. Tá? Sabe quantas prisões só a Polícia Militar faz por ano? 42 mil. Quer dizer, todo ano você prende mais do que gente que está presa. Ou seja, as pessoas não ficam presas. Não fica preso. Sabe qual foi o número aqui em 3 anos da nossa gestão, com o Tarcísio de Freitas, 23, 24, 25? 608 mil presos. As polícias aqui prenderam muito. A população carcerária de cerca de 205 mil, 175 no regime fechado, 30 no regime semiaberto, que são aqueles que tinham direito à saída temporária, ou seja, ninguém fica preso.
fica aquela famosa porta giratória. Também está no texto da lei, a gente colocou um dos critérios que o juiz vai levar em consideração na hora de decidir se solta ou não solta um preso em flagrante na ausência de custódia, é a sua habitualidade criminosa. Exato. Porque como é que funciona, gente? Como é que estava na lei? Se alguém for reincidente, fica preso. Mas o que é o reincidente? Alguém que já foi condenado, né, sentença definitiva, não tem mais recurso, e comete um novo crime. Aí ele reincidiu. Como é que a gente fez agora? Não precisa ter uma condenação. Se o cara roubou, tem lá 6 inquéritos, 10 inquéritos, às vezes tem 300 inquéritos, investigações abertas de furto de celular, o juiz agora vai poder deixar esse cara preso, porque ele é um criminoso quanto mais. Ele reitera, ele pratica crimes todos os dias, então é um motivo, uma razão para que ele não seja solto, para que ele fique preso. Fábio, o mais importante a gente falar para quem está nos assistindo é o seguinte, gente. A gente sabe o que tem que fazer na segurança pública. O presidente sabe, ele conhece o tema, ele acabou de falar, foi presidente da Comissão de Segurança Pública há 21 anos atrás, 24 anos atrás, lá no estado do Rio de Janeiro, quando iniciou a sua vida política como deputado. A gente sabe que precisa aumentar as penas, manter preso, punir adequadamente criminosos, em especial que cometem crimes graves, mas para isso precisa o governo federal, a força do governo federal e principalmente priorizando esse tema, com coragem para enfrentar, para aumentar as penas e manter criminosos presos, e na minha opinião, e tenho certeza que na do presidente Flávio Bolsonaro, mudando até a Constituição, se preciso for, para fazer o preso trabalhar na cadeia. Porque o preso custa caro manter um preso. Para você ter uma ideia, eu queria entrar nesse tema depois, um chamado adolescente infrator, que não passa de um criminoso que ainda não tem 18 anos de idade. Ele custa, em São Paulo, R$25 mil por mês para manter ele na Fundação Casa. E não é justo que isso seja pago pelo pagador de impostos. Então, o preso tem que trabalhar. A gente sabe o que precisa ser feito. A gente conhece aqui em São Paulo, com o Tarcísio, nós batemos todos os recordes de indicadores criminais. E por que São Paulo não virou o local mais seguro do mundo, como é El Salvador? Porque, infelizmente, os criminosos são presos 10, 15, 30 vezes o mesmo criminoso que comete crime grave. Agora, com o Flávio na presidência, alterando as leis... Vamos cair dentro, vamos falar desse assunto já, porque aconteceu uma situação lá em Pernambuco, na escola, né, de estupros de menores, por menores, e vamos falar sobre isso aqui, mas só vou pedir para botar na tela aí, gente. É uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, que está acontecendo em 3 estados, tá? Obviamente, você sabe que você vota em 2 senadores esse ano. Você vota para presidente da República, para governador, deputado federal, deputado estadual e 2 senadores. Tá? Aqui em São Paulo temos um senador, que é o Derrite. Nosso outro candidato ao Senado é o André do Prado, número 222, Derrite é número 111. Mas bota na tela aí para mim, ó, senadoresdadireita.com.br, tá? senadoresdadireita.com.br. Então, um site bem interativo ali, você consegue acessar. Não sei se você consegue fazer uma demonstração aí para mim. Clica aí no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Você encontra seu estado, clica no Rio de Janeiro aí. Vê se é bom de geografia. Aí aparece ali no Rio de Janeiro, aparece ali os nossos 2 candidatos ao Senado, que é o Portinho, número 222, e o Carlos Jordi, número 221. Então são os nossos 2 senadores aí no Rio de Janeiro. E está acontecendo, gente, em alguns estados, eu vou citar 3 aqui, que São Paulo é um deles, que tem mais de 2 candidatos que se dizem de direita, que são de direita, mas a gente tem que concentrar em 2, porque senão a gente acaba entregando uma das vagas, ou até as 2, né, Derrite? Para alguém da esquerda, para alguém do lado de lá, e eu, como presidente da República, vou precisar muito de um máximo de senadores e deputados federais que sejam base nossa. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nossos 2 candidatos ao Senado são Derrite, número 111, e André do Prado, número 222. Por exemplo, no Paraná, também estamos tendo uma situação parecida. Então, eu estou pedindo aqui o seu voto para os nossos 2 candidatos ao Senado no Paraná, que é o Deltan Dallagnol, que é número 300, e o outro é o Felipe Barros, que é número 222. Então, vamos concentrar nesses 2. Está acontecendo também no Distrito Federal. Infelizmente, a gente tentou muito lá consertar isso, né, para evitar uma divisão maior. E como é que está no Distrito Federal? No Distrito Federal nós temos 2 candidatas ao Senado. Uma é a Michele Bolsonaro, número 222, e a outra é a Bia Kicis, que é o número 223. Bia Kicis, só confirma para mim no DF, é 223, né? Então, assim, por mais que tenha outras pessoas, todo mundo tem direito, óbvio, né, de se candidatar, um partido tem direito de lançar um outro senador, mas aí fica aqui o meu pedido
do Flávio Bolsonaro, né, nesses 3 estados para essa dupla de senadores aí. Então, dito isso, senadoresdadireita.com.br, volta aqui para a gente. E uma coisa assim, que a gente vai fazer, Derrite, o povo não aguenta mais, a gente vai fazer a redução da maioridade penal de uma vez por todas. O presidente Bolsonaro já fala desse tema desde a década de 90. Sim, tem mas só que, assim, algumas é uma PEC, tem que ser uma alteração na Constituição, e sempre depende muito da composição da Câmara e do Senado, porque tem que passar nas 2 casas. E esse ano já quase. Vou te falar que se o presidente pautasse, se o presidente Davi quando pautasse essa PEC, ela seria aprovada. Ela já passou na Câmara, nos 2 turnos, está no Senado, pronta para ser votada, e ela não foi pautada. Eu sou autor de uma dessas PECs, a que está no Senado, a mais antiga, tramitando, é de minha autoria, só que eu vou além. Eu não quero só para 16 anos a maioridade penal. Eu quero a maioridade penal para 14 anos, em casos de crimes hediondos como este, que a gente vai tratar aqui agora. Você que está me assistindo aí, que é pai ou que é mãe de menina, você vai entender bem o que eu estou falando. Se chega um marmanjo, um desgraçado, e abusa da sua filha, eu tenho 2 meninas, uma de 14 mais 12 anos, você consegue imaginar o que você seria capaz de fazer para proteger sua filha? Assim, tem que ser uma luta interna para você não despertar um instinto mais primitivo, né, como dizia o outro lá, e acabar resolvendo a parada no calor da emoção de um desgraçado desse, né? Mas por isso que eu falo que essa situação que aconteceu aqui em Pernambuco, né, dá para botar na tela aí, não? Está aqui uma matéria, essa aqui está publicada na CNN, mas saiu em toda a imprensa. 5 adolescentes são apreendidos. O menor não pode ser preso, ele tem que ser apreendido. 5 adolescentes são apreendidos por estupro coletivo em escolas de Pernambuco. Então, 2 meninas de 14 anos, que estavam na turma lá no colégio, e 5 coleguinhas marginais, desgraçados, estupradores da turma dela, eles simplesmente estupraram mais de uma vez, inclusive, essas 2 meninas. E vocês acham que um marginal desde 14 anos não sabe o que está fazendo? É claro que ele sabe o que está fazendo. Mas porque tem certeza que não vai ser punido por isso. No máximo, quando muito, é condenado a 3 anos aí de apreensão, porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala que o menor de idade não pode ser preso, pode ser apreendido. O máximo que ele pega, mesmo assim, ninguém fica 3 anos, muito raramente alguém fica mais de 3 anos preso. Então esse é um compromisso, gente. Eu quero pedir a cada um de vocês, só votem em deputados federais e candidatos ao Senado que sejam a favor da redução da maioridade penal, porque esse tipo de crime é um dos mais bárbaros, mais nojentos, mais hediondos, mais desgraçados, mais humilhantes, mais traumáticos que tem na face da terra, que é o estupro, o abuso de menores de idade. Derrite, você é a favor de 16, 14, ou você é a favor, como alguns estão comentando aqui, alguns que não querem nem que tenha idade cronológica. Sabe o que está fazendo, vai ser punido. 16 anos para qualquer crime e 14 anos para crimes hediondos equiparados. Esse é o começo da virada de chave. E eu posso até usar, presidente Flávio, um outro exemplo. Em 2022, para ficar claro o que aconteceu em outro estado, uma outra ocasião, outro tipo de crime. Um criminoso, que a gente em tese não poderia chamar assim, né? Um adolescente infrator, aqui mas tá é criminoso. Pode chamar. Entrou numa escola na cidade de Aracruz, do Espírito Santo, com 2 armas de fogo, matou uma professora e outros 3 alunos. Matou 4 pessoas, uma professora e 3 alunos, e feriu outras 12 que não morreram. Esse criminoso, ele foi preso, apreendido, como fala o Estatuto da Criança e Adolescente, essa vergonha. Em 2022 esse crime aconteceu. Vocês sabem onde ele está hoje? Sabe onde ele está, presidente Flávio? Onde? Está em liberdade. Porque é o período máximo que o Estatuto da Criança e Adolescente permite que um adolescente infrator comete ato infracional possa ficar apreendido de 3 anos. Gente, vamos ter um pouquinho de empatia, vamos nos colocar no lugar da família, da professora, das 3 vítimas fatais e dos 12 feridos. É justo, é razoável. Então, no Brasil, a gente pode colocar essa regra geral para qualquer crime. O criminoso, quem comete crime, tem uma coisa, certeza da impunidade. Isso tem que acabar. Existe uma teoria estudada no mundo todo chamada teoria das janelas quebradas. Foi utilizada pelo Rudolph Giuliani quando aplicou a política de tolerância zero em Nova York.
Você deve punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. No Brasil nós fizemos o contrário. De 40 anos para cá, e em especial na era PT, os crimes foram sendo despenalizados. E aí, crimes graves, gravíssimos, as penas foram sendo reduzidas. Para manter o indivíduo preso, começar a cumprir pena em regime fechado, era crimes que, com previsão de 4 anos ou mais de reclusão. A Dilma Rousseff, no governo dela, sancionou uma lei em 2011, alterando isso. Passou a ser 8 anos ou mais de reclusão. Nós precisamos dar um choque na segurança pública com mudança legislativa. Então, essa aí é uma coisa que é compromisso nosso, isso vai acontecer, só preciso de um Congresso, majoritariamente, de senadores e deputados que pensem dessa forma aqui. Derrite. Então, olha, eu quero te agradecer também aqui. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal? Que eu quero chamar a surpresinha que está aqui atrás, que é um grande amigo. Eu já queria bater um papo rápido com ele aqui, que a gente está caminhando para o final da live, mas quero deixar um recado aí para o pessoal. E outra coisa, o seu número para o Senado é 111, né? 111. Tem alguma coisa a ver com Carandiru? Não. Dessa Então, vez só não. para saber. Agradecer, presidente Flávio, o seu comprometimento com a pauta da segurança pública. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você tem que falar com o pessoal da sua família. Ninguém aguenta mais andar nas ruas com medo, por isso que o plano chama Brasil Sem Medo. E só com o presidente, com coragem e capacidade para mudar esse cenário, para devolver a paz para a população. E esse presidente tem nome, sobrenome e tem número. É Flávio Bolsonaro 22. Estamos juntos. Obrigado, Derrite. Até mais. Fica com Deus. André do Prado, nosso outro candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Eu queria convidar aqui para encerrar essa live comigo o meu grande amigo Pitoli, da Rádio Auriverde. Como é que tá, Pitoli? Satisfação enorme te ver aqui com a gente no nosso comitê aqui em São Paulo. Agradecer mais uma vez aqui o Poder 360, que está transmitindo essa live com a gente. E também o pessoal da Timeline, isso aqui é seu. O pessoal da Timeline aí, que também está na grande expectativa para esse Brasil aqui voltar ao normal e eles poderem voltar para sua casa, que é o Brasil. Vamos honrar todos vocês. A esperança está no ar, viu, Flávio? É o que eu até falei aqui. A gente tem percebido por onde a gente tem andado, a esperança está voltando contigo, com essa possibilidade da gente libertar o Brasil. Quando a gente está lá no dia, 5 horas no ar ao vivo, Flávio, todo dia, o que a gente ouve lá hoje é uma angústia. Era a DNSS, a Roberta, ela dizendo mensagem para. Não sei se foi para o Lula, a mensagem da Amanda, né? Olha, nosso futuro é na Suíça. Nem eles querem Brasil. Nosso futuro é Suíça. Nem eles querem Brasil. Mas, sabe, Flávio, no caso do Lulinha, o que me chama a atenção é o seguinte: o roubo de aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos, como coloca o Alfredo Gaspar, né? Ele coloca dessa forma, teu vice, não escolheu o lado. Não perguntou em quem votou para ser roubado, né? Quem votou em Lula foi roubado, quem votou no teu pai foi roubado. Então, é uma crueldade. Imaginar que no final do mês faltou dinheiro para o remédio, porque alguém desviou, alguém roubou a aposentadoria. É muita crueldade, Flávio. Eu falo, Pitoli, você... Assim, eu tenho certeza que eu estou muito preparado para ser presidente do Brasil. Agora, quem está assistindo pode até se achar no direito de ter dúvida se vai ser um bom governo, se não vai ser um bom governo. Mas você tem a certeza que com Lula você está ferrado. Exatamente. Você não precisa gostar de Flávio Bolsonaro para mudar, basta gostar de você. Porque eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa, né? O dinheiro encolheu, né? O dinheiro encolheu, não tem. Não compra mais. O mês que vem vai encolher de novo, porque a inflação chegou com força. Está tudo subindo. Imagine o seguinte, né? Essa senhora que nos ouve agora, você. Estão vendo aqui o diálogo aqui. Esse diálogo é o do, né, o Nosso Futuro é Suíça. É esse, né? E tá aí, foi o Metrópolis que deu. Né? Imagine que mês que vem essa pessoa vai ter que escolher. Isso é um absurdo, né? Já são 3 inquéritos, né, com relatoria de André Mendonça, envolvendo o filho do presidente, o Lulinha. Então, eu acho que tem muita explicação para dar, e essa matéria da Veja para o final de semana contribui muito do que a gente espera que venha acontecer, porque justiça, que a gente quer justiça. Né? Outra coisa, Pitoli, que eu queria que a gente encerrar com a live sobre isso, porque também tem uma questão que está muito em risco agora, se você ainda não percebeu, que é a liberdade. Tanto a liberdade de expressão, quanto a liberdade de um parlamentar usar a tribuna, a liberdade de você exercer o seu direito de ir e vir, e a liberdade de imprensa.
A partir do momento, rapaz, que um ministro da Suprema Corte dá uma decisão autorizando uma busca e apreensão na fonte de um jornalista, como é que você se sentiu? Você se sentiu violentado? Violentado, um jornalismo que vai murchar no Brasil. Porque, Flávio, o que é a fonte? É importante para a gente explicar para quem nos acompanha. Se está acontecendo alguma irregularidade dentro de um órgão público, por exemplo, dentro de uma prefeitura municipal, aquele servidor público da prefeitura, ele vai procurar a imprensa local, vai pedir o sigilo da fonte, falar assim, está tendo desvio lá, está tendo irregularidade lá, mas olha, eu não posso aparecer. Esse cara deixou de existir. Vai ter medo, né? Vai ter medo. De garantia que ele tem de que ele vai Quantas ser fontes? preservado. Imagina agora quantas fontes colaboraram, né? Agora, existem fontes que devem estar preocupadas, por exemplo, quem passou para Malu Gaspar os 129 milhões? É bom abrir o olho. É uma fonte. É uma fonte. Não é uma fonte? É uma fonte. Como Por que não determinaram a busca e apreensão na Malu Gaspar, então, né? o Luiz Pablo, jornalista do Maranhão, ele tinha uma fonte. Estava denunciando, né, uma coisa assim, nada de... Já comprovado que nada de errado foi feito pelo jornalista. Não, nada de errado. Nada de errado Estava foi feito. denunciando o uso de um bem público irregularmente, né, pelo ministro Flávio Dino, né? Um servidor público denunciando o mau uso de um bem público. Ok. Fonte. E agora? Quem vai contribuir para o jornalismo? Eu acho que o jornalismo ele murcha, ele perde muito. Agora, Flávio, deixaram chegar até aqui. Porque aquela história que você falou outro dia. Com o Bolsonaro não tinha problema, era para defender a democracia, né? Pelo bem da democracia. Exato. Não, Bolsonaro é uma ameaça. Exato. Não, hoje está todo mundo vendo que a ameaça para a democracia não é a gente. Exato. Ao contrário, nós somos o último obstáculo para a gente conseguir resgatar a nossa democracia. E por isso que muitos passaram a gritar agora. Nós somos o obstáculo para que esse país não perca a democracia de vez, né? Nós somos o caminho aqui para resgatar a democracia. Mas em algum momento ali atrás, Flávio, quando dividiram a palavra liberdade, ou tentaram fracionar, eu falei, tem algo errado aí, porque liberdade, você pode ter liberdade para isso ou não ter para aquilo, isso não existe. Meia liberdade, não tem, faz de conta que é liberdade. Né? Então, assim, a gente está aqui lutando por resgatar o nosso Brasil de verdade, Exato. Pitoli. Meu pai não pode assistir essa live. Saudade dele, cara. É uma saudade danada, eu comento dele toda hora também. Mas sim, algum dia ele vai poder assistir ainda essa live, então eu queria que a gente se encerrasse a live com você dando um recado, como se ele estivesse te vendo ali do outro lado daquela câmera. Eu sei que a gente não combinou, mas, cara, abre o seu coração aí. Sabe o que acontecia, Flávio, com o seu pai? Eu acordo 5 da manhã. E aí uma das primeiras mensagens do dia era trocada com o teu pai. Aí só que teve um dia que chegou a mensagem do teu pai, para mim era tipo 2h39 da manhã. E eu, coincidentemente, acordei mais cedo aquele dia, insônia, alguma coisa do tipo. Eu falei, presidente, o que está fazendo acordado agora? Né? Então, eram nessas primeiras horas da manhã que a gente conversava muito. Presidente, na Oliveira a gente disse que ninguém fica para trás, e ninguém vai ficar para trás. A gente, ali, todos os dias, a gente lembra do nome do senhor, lembrando que o senhor despertou uma nação para essa luta. A gente está chegando próximo de uma data, que é 6 de setembro, que marcou a tua vida, Flávio, a vida dos teus irmãos, a vida do teu pai, com o que aconteceu em Juiz de Fora. E aquilo ali traz um significado muito importante para mim. Teu pai passou por aquilo e não desistiu. Por que é que eu vou desistir do Brasil? Eu não posso desistir do teu pai, não posso desistir dos patriotas do 8 de janeiro, a gente não pode desistir destes que não vão ficar para trás. Ele não desistiu nem depois que acabou o mandato dele, né? Não. Ele podia ter ficado nos Estados Unidos, ele tomado conta da vida dele, ele voltou para cá, porque sabia que não tinha feito nada de errado para lutar pelo país. 13 de abril do ano passado, esse cara fez uma cirurgia de 12 horas de duração, cara, para reconstruir a parede. Como é que eu vou falar assim, estou cansado hoje? Eu não posso, eu preciso lutar pelo Brasil, pela liberdade do presidente Bolsonaro, liberdade do teu pai, né, pela liberdade de todos os outros e pela justiça no Brasil. Vou até ler um superchat aqui, ó. N de Oliveira, coincidentemente falando disso. Meu futuro presidente, o Brasil vai vencer. Vem com fé, liberdade para os presos políticos. É isso aí. Então, M de Oliveira, pode ter certeza que a gente vai honrar não só meu pai, honrar essas centenas de pessoas que tiveram suas vidas destruídas por causa de uma perseguição injusta, por causa de uma falsa narrativa de defesa da democracia, que hoje todo mundo vê. Tudo para tirar teu pai do jogo, né? Não tem nada de defesa da democracia, foi só para tirar Bolsonaro do jogo, só que eles esqueceram, né, que Bolsonaro, primeiro, fez filho pra caramba. O inocente está preso, ninguém percebeu isso ainda. E os bandidos estão aí governando o país. Fez filho bom pra caramba. Né? Então, aí, vendo essas matérias aqui do Lulinha, tu vê que, pelo modus operandi, o Lulinha não precisa nem fazer teste de DNA. Todo mundo já sabe de quem ele é filho. Né? Provavelmente vai ficar fácil de entender que o teu irmão sai por perseguição, Eduardo, e o outro sai por corrupção. Mas é isso, é o DNA do PT
Enfim, a gente está aqui, nome colocado, trabalhando muito todos os dias, me dedicando, Eu sei disso. colocando a minha própria vida em risco Eu sei disso, Flávio. por essa missão. Todo mundo muito preocupado com você, viu? Eu estou tomando os meus cuidados, Todo mas sim, mundo muito já preocupado. foram quase 2.000 ameaças de morte. Algumas delas que são assim mais eminentes, tá? Eu, por exemplo, ia para Juiz de Fora na segunda-feira passada, por causa do mau No tempo eu teto, não consegui ir. lá não sei da rádio. Mas a polícia do Legislativo Federal, do Senado, eles identificaram, a gente está com um sisteminha bacana aí para saber se Rastrear. tem alguma coisa contra a gente. Informações também com as polícias locais, as polícias estaduais, e tinha já uma pessoa que tinha mais de 7 ou 8 anotações criminais por ameaça, agressão, que estava combinando que estaria lá para fazer comigo o que, né, não conseguiram fazer com meu pai, que foi assassiná-lo. Cuida de você pra gente. Não é isso, vamos. Cuida de você Eu pra acredito gente. tanto que é um projeto de Deus, ô Vitória, que está acontecendo. Eu sei. Eu tenho me pegado muito nisso pela fé. Eu estou na minha cabeça o seguinte: eu dou um passo, já que isso aqui é projeto de Deus, eu falo assim, eu oro assim, Deus, você que me botou nessa, agora tu me leva até lá. Agora você tem que resolver. Então eu dou um passo, ele bota o chão embaixo e a gente vai caminhando no sentido de fazer o melhor. Eu tenho uma É a oração. vontade dele. Certa vez mandei para o teu pai essa oração, um Pai Nosso, diferente, que ele diz o seguinte, né? Que eu não vou começar a oração falando do problema. Vou começar lembrando que a gente tem um Deus, que o reino dele é maior que o medo e a vontade dele é melhor que a nossa. Com certeza. Né, Flávio? Eu falo o seguinte, né? Os planos do homem, qualquer um desfaz. Os de Deus, ninguém desfaz. Ninguém desfaz. A porta que ele abre, ninguém Agora, fecha. A porta que ele fecha. Eu só preciso fazer uma fala para você. Eu tenho feito essa fala na rádio, é rápida. Que orgulho de você, pelo seguinte motivo. Não, eu vou justificar. A tua eleição para o Senado no Rio estava garantida, Flávio. E aí o teu pai... Nunca tá, mas está bem encaminhado. Mas estava, Flávio. Pelo senador que você é. Você foi o melhor senador de 2025. Foi. Então você tem uma história para contar. Então estava tudo encaminhado, cara. Esse desafio que você assume e do jeito que você encara é motivo de orgulho para nós. É mais um sentido para a gente seguir lutando. Você vê, né, o Pitori, lá atrás, quando foi dia 5 de dezembro, que Do anúncio. o anúncio já tinha conversado com ele, ele já tinha, né, me dado essa missão, tinha passado o manto dele para mim. Ninguém acreditava, as coisas vão acontecendo. E aí todo mundo viu que era viável, que era possível. E eu praticamente sozinho com vocês, né? Praticamente, inclusive muitos que hoje estão caminhando com a gente lá atrás ainda estavam um pouco desconfiados. E você vê que hoje, né, já começamos a campanha, faltam 42 dias para as eleições. Se você olha para quem são os candidatos, eu estou sozinho de novo. Até aquelas pessoas que se dizem de direita, que eu incentivei, eu não quero falar aqui os nomes, em algum momento, se for necessário, eu falarei. Eu incentivei alguns deles a serem candidatos, porque eu falava assim, cara, isso aqui não é projeto de poder. É o Brasil, né? O Brasil tem que vencer, cara. Exato. O Brasil tem um mal aqui que está todo mundo vendo, que o comerciante não aguenta mais 60 dias, está esperando ver se eu ganho a eleição, não ganho, se ele vai fechar as portas do comércio dele. É verdade. Se ele está contando 60 dias, você imagina se ele vai aguentar mais 4 anos desse atual governo. Não aguenta. Não. Vai acabar, o Brasil vai acabar. Tá? A regressiva está no ar, Flávio, para a tua vitória, para Então, isso. assim, isso me deixa um pouquinho chateado, mas assim, também bola para frente, porque eu esperava que as pessoas que se dizem de centro-direita fossem estar atacando o Lula. E todo dia ataca Flávio Bolsonaro. Mas triste isso. Acho que mas eu tenho você, tenho o povo e acima de tudo tenho Deus tomando conta de tudo. E um exemplo que é teu pai que perseverou, né? Eu falo que é verdade, coerência e persistência. E perseverar nessa hora, a vitória ela chega. Hoje até conversando com o Tarcísio, a gente fez como num shopping aqui no restaurante, tinham mais de 400 pessoas que são empreendedoras e tal, ali na Zona Leste aqui de São Paulo. Eu falei para ele, Tarcísio, meu pai não pode te assistir, né, não tem acesso à internet, né, mas se ele estivesse aqui, certamente ele está com muito orgulho de você agora pelo grande governador que você foi, né, por estar aí vestindo a camisa, caindo dentro de novo. E quem imaginava que... Olha como é que é o faro político do Bolsonaro. Nossa Senhora. Cara, quando ele indica o Tarcísio... Visão além do alcance. Carioca, flamenguista. Visão além do alcance. Para ser candidato a governador de São Paulo. Lá em 2022. Ninguém acreditava. Eu falo muito isso, Tarcísio, também, uma situação parecida. Ninguém no começo aqui entendeu quando foi a escolha do meu nome, do Flávio Bolsonaro, para ser candidato a presidente da República, mas vamos confiar no feeling do cara. E eu falava, olha só, eu sei do que eu sou capaz, se ele me dá missão é porque ele sabe que eu sou capaz. E vamos nessa, e foi assim. O teu pai, as coisas crescem
ao redor dele. Né? Tem o eucalipto, que a gente fala do interior, né, Flávio? O eucalipto Não cresce seca nada, tudo em volta. não cresce nada do lado. Nada, né? Tem gente que é eucalipto, teu pai não. Teu pai, quem está do lado, prospera, né? E com certeza isso é o maior reconhecimento É. do líder numa posição de mais alta liderança, É. né? Que a partir do momento que um líder começa a fazer novas lideranças. E altruísta, né? Então, É grande, é grandioso. Pai, te amo. Estamos aqui dando o nosso melhor. Pitoli está aqui com a gente Saudade, agora. Tá com saudade. saudade de você. Saudade hétero, né, de você. Saudade bem. Eu recebi a medalha, tem que justificar a medalha, eu não quero perder a medalha. Pessoal, então, ó, boa noite para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Mais uma semana, uma continuidade de semana abençoada. E vamos embora, cada um fazer a nossa parte. Baixada Fluminense, espero vocês amanhã. Aí, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti. E no sábado, espero todos vocês lá no Maracanãzinho, a partir das 9 horas da manhã. Uma grande festa com o nosso candidato ao Senado, ao governo do estado, Douglas Ruas, nosso candidato ao Senado, Carlos Jordi e Portinho. Então inscreva-se aí no canal mais uma vez e quero pedir para vocês aí também, quem puder colaborar com a nossa campanha, tá o site contribua.com.br/Flávio Presidente. contribua.com.br/Flávio Presidente. Vamos que vamos resgatar o nosso Brasil, porque o Brasil vai vencer. Boa noite, bora, Deus te abençoe.